Olá pessoal, conforme combinamos, vamos iniciar uma série de bate-papos bem descontraídos e interativos para divulgar o próximo evento do Desinflama Brasil. Como vocês sabem, o Desinflama Brasil é um projeto da sociedade para a sociedade com a finalidade de ensinar aos brasileiros e brasileiras desinflamar o seu próprio código genético, o seu DNA. Um exemplo que eu gosto muito, se vocês forem na internet, vocês vão dar uma olhada numa foto de uma brasileira mesmo, uma índia Yanomami, lá de Roraima. Então ela está bem no meio da selva, é uma foto premiada, a Índia absolutamente linda, maravilhosa, lá no meio do habitat dela, no meio da mata lá em Roraima. Aí se você pega essa brasileira e traz para Salvador, traz para o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Vitória, você traz para uma grande cidade, em pouco tempo, aquela índiazinha maravilhosa que não tinha pressão alta, que não tinha fígado gorduroso, não sofria de hipotireoidismo, não tinha sobrepeso nem muito menos obesidade, não era dependente química de álcool nem de comida, não sofria de insônia, não apresentava absolutamente nenhuma placa de gordura nas suas artérias ou nas suas veias. De repente, em poucos meses, ela passa a ter todos esses sintomas de alterações inflamatórias no DNA de nossas células. Agora, se você retornar essa indiazinha rapidamente para o seu habitat natural, com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, com a coerência de suas crenças, de seus valores, aquela indiazinha ela desinflama e ela volta a ser o que ela era. Ou seja, nós temos sempre os nossos genes inflamando e desinflamando, interagindo com o ambiente. O ambiente inclui tudo que nos cerca, né? O nosso sistema de crenças, os nossos valores, as nossas motivações, os inflamadores das membranas celulares, como o glúten, trigo, caseína, formol, inseticida, pesticida, glutamato, corantes, fertilizantes e outras substâncias que hoje em dia elas fazem parte da sociedade contemporânea. Então, hoje a gente está aqui, conforme combinado, para bater um papo sobre o que são hormônios, né? E quando você fala o que são hormônios, o que vem a ser um hormônio, isso me faz lembrar da minha decisão de, dentro da medicina, estudar primeiro endocrinologia, porque eu sempre me interessei por comportamento humano, né? E comportamento humano depende, lógico, de uma glândula, uma das mais importantes que a gente tem, que fica entre as nossas duas orelhas, que é chamada de cérebro, né? Então, o cérebro é uma glândula, talvez uma das principais glândulas que a gente tem no corpo. E como toda glândula, ela funciona com substâncias que comunicam todas as células do organismo através do sangue. Então, aquilo que comunica diferentes partes do organismo com o corpo inteiro, então isso é chamado de um hormônio. Vamos dar alguns exemplos, até porque ontem aconteceu uma coisa muito engraçada e ao mesmo tempo trágica, né? Porque eu, na tentativa de explicar para a paciente que ela estava inflamada, ela ficou enfurecida, porque ela achava que ela não estava inflamada. E eu tentei explicar, mas ela ficou chateada e quase que eu apanhei. E como é que eu sabia que ela estava inflamada?
Porque quando ela nasceu, ela era igual a Índia Yanomami, magrinha, fininha, e de repente ela passou a ter um braço com bastante gordura, uma cintura volumosa, as mamas cresceram porque as glândulas de gordura começaram a aumentar, uma perna começou a bater na outra, porque o tecido de gordura também passou a aumentar e a circunferência da cintura dela era muito maior do que metade da altura. Então essas transformações no corpo já mostram que ali um hormônio está bastante desequilibrado. Por exemplo, esse hormônio ele tem o nome de insulina. Então não é preciso o médico, o endocrinologista, pedir exame da insulina para ele perceber que na pessoa aquela insulina está desequilibrada. E principalmente ela está desequilibrada nos tecidos. Mas quando eu tentei explicar isso foi a pior coisa que eu podia ter feito. Mas logo eu puxei a pipa e graças a Deus ela foi embora. Mas o endocrinologista ele não vai ver somente isso. Por exemplo, eu estudo ainda há 40 anos dinâmica humana. O que é dinâmica humana? É a maneira como o ser humano funciona. É mais ou menos como o cérebro processa informações. E o cérebro ele trabalha com um monte de hormônios. E esses hormônios eles precisam estar em equilíbrio, eles precisam estar interagindo de uma maneira equilibrada para a pessoa estar no mundo funcionando bem. Exemplos disso, fácil. Se a pessoa não apresenta foco, não apresenta atenção, não apresenta concentração, não apresenta motivação, tem uma dificuldade enorme de receber uma boa notícia, de fixar uma informação, de compreender uma informação, com certeza no cérebro dela, principalmente em algumas regiões, está faltando alguns hormônios. No caso, o hormônio que determina muito a motivação chama-se dopamina. O próprio nome dele já indica dopamina, o que anima a vida. O hormônio que dá o start, que dá a partida, que dá aquela velocidade de entendimento, de compreensão, aquele insight, aquele estalo, né? Semelhante àquele barulhinho que diz que a lata de palmito vai abrir, quando você começa a tentar abrir uma lata de palmito, é a norepinefrina. Se a pessoa é extremamente assustada, ansiosa, medrosa, e está sempre somatizando, gastrite, colite, bursite, sinusite, tonteira, ganho de peso, insônia, queda de cabelo, dor lombar, são chamados de somatizações. É evidente que nos sistemas cerebrais daquela pessoa já tem uma carência de um hormônio muito conhecido que nos dá a resistência, a resiliência, que é a capacidade de suportar as pressões naturais da vida, que nos dá a coerência, que nos dá uma capacidade de ajustar razão e emoção, chama-se serotonina. Então, quando você percebe que a pessoa está extremamente ansiosa, quando a pessoa não consegue, no seu discurso, na sua conversa, na sua exposição de motivos, ela não consegue ligar o tico, que a gente chama tico e o teco, um da razão e o outro da emoção, a gente já começa a perceber que naquela pessoa a circuitaria, os neurônios, os fios condutores do hormônio chamado serotonina não estão funcionando adequadamente. Então,
Acontece também um fato que é extremamente interessante para você saber o que é um hormônio e principalmente para você saber que não é obrigatório você pedir as dosagens do hormônio para você saber se a pessoa está produzindo aquele hormônio corretamente ou se ela não está produzindo aquele hormônio corretamente. É preciso que a pessoa tenha a experiência, tenha a vivência, que ela saiba o que vai acontecer dentro do próprio organismo. Né? Então, no outro dia, eu fui dar uma boa notícia para um cliente. A boa notícia era a seguinte: os níveis de um hormônio importantíssimo, chamado de testosterona, estavam baixíssimo, mas baixíssimo no paciente, uma coisa inacreditável. E a causa desses hormônios estarem daquele jeito é porque aquela pessoa, há anos e anos e anos, ela se recusa a fazer um tratamento, inclusive um tratamento com um médico que trabalha comportamento, que é o psiquiatra. Então ela vive num estresse crônico absurdo e usando tudo que não deve usar para piorar ainda aquele estresse. Então, quando eu peguei o exame, falei: olha, os níveis de sua testosterona estão muito baixos, mas nós vamos corrigir e você vai melhorar de uma porção de coisas que inclusive você nem se queixou. Quando eu dei a notícia, uma notícia boa, porque ele estava diante de um especialista que tem facilidade de corrigir isso e ele iria melhorar de muitas coisas. Como ele já tem uma alteração na serotonina, ele não consegue equilibrar as emoções. Então, ele imediatamente disparou um mecanismo no cérebro dele que produz muita adrenalina. Adrenalina é um outro hormônio. Como é que eu sei que ele está produzindo muita adrenalina? A boca fica seca, a pessoa fica com uma certa palidez, a mão fica fria, a pupila dilata. Se você observar os pelos, se a pessoa tiver os pelos, eles ficam mais eriçados, a pessoa fica pálida e fica com uma feição, com uma expressão facial de que está correndo um risco muito grande, como se ali tivesse um leão, um tigre, uma onça. Nada disso. Tem uma região chamada amígdala do cérebro, que disparou. Aquilo dá uma descarga de adrenalina muito grande, que é um hormônio para a pessoa lutar ou fugir. Mas ali não existe nenhuma ameaça concreta. Só que quando a pessoa está com essa descarga de adrenalina, qualquer coisa que você for falar para ela, ela já não compreende. Então, ela não consegue receber nenhuma boa notícia, nem se tranquilizar, porque a primeira coisa que acontece é a respiração muda. A respiração, ao invés de ser como é o normal, ela lenta, profunda na inspiração e o dobro do tempo também lento e profundo na expiração, a inspiração passa a ser curtíssima e a expiração praticamente quase não existe. Alterou a adrenalina, altera a respiração, altera todas essas coisas do corpo. Você é endocrinologista, você estuda os hormônios, você percebe aquilo ali com a maior facilidade. Não há necessidade de você ficar pedindo hormônios para você tratar isso, ao contrário do que de tanta gente acredita. E então, o que aconteceu? À medida que eu tentava tranquilizar e não conseguia, porque aí vem pensamentos invasivos, vem imagens assustadoras, porque a pessoa está anos e anos e anos sem aceitar o tratamento. Então, você aí já faz um diagnóstico baseado só ali no que você está vendo, com os seus sentidos e a sua experiência, de que nesse mesmo cérebro existe já um outro desequilíbrio que tem que ser tratado imediatamente, que foi o que eu fiz. Ou seja,
numa região do cérebro aqui, na região que a gente chama temporal, existe a produção exagerada de um neurotransmissor chamado de dopamina, aquela mesma substância que faz você buscar o prazer, que dá motivação, que faz você buscar alegria, contentamento, que faz você buscar novidades, experiências novas, que motiva você no rapaz. Só de você observar o comportamento, você já sabe que ali a noradrenalina, a dopamina está demais. E numa outra região, que é mais essa região aqui, chamada de pré-frontal, o que eu gosto de brincar falando que é o CPF, ali naquela região frontal já está faltando o mesmo neurotransmissor, também chamado de dopamina. Ou vocês começam a entender que a mesma substância, o hormônio, que num lado ele cria imagens, ele cria fantasias, ele cria realidades, ele mexe com memórias muito rápido. Na outra região, o mesmo hormônio, ele é capaz, pelo freio dessas imagens, ele é capaz, pela seleção da qualidade daquelas imagens. Então, a mesma dopamina exagerada aqui, ela está faltando aqui. E isso já é um perigo. Por quê? Porque se a pessoa insiste em não se tratar, ela não vai ter como fazer o diagnóstico do que é real e do que é imaginário. Quando ela é medicada e se restabelece o equilíbrio indispensável até para proteger a vida da pessoa, o que é feito? Uma medicação que vai ajustar o nível da dopamina numa região e da dopamina na outra região. Então, os hormônios são os mensageiros químicos que circulam por todo o organismo. E você chama de glândula as estruturas do organismo que produzem esses hormônios. Por exemplo, o coração, ele é uma glândula. Se você, de repente, tiver uma queda de pressão, o seu coração, imediatamente, quando você tem uma queda de pressão, ele produz um hormônio que passa a guardar mais água, mais sal, para você não desmaiar, para você não desfalecer, protegendo o seu organismo. Se você tem um período que você fica muito tempo sem se alimentar, o seu organismo ele dispara um hormônio que é produzido em várias partes do nosso organismo, mas principalmente no intestino e também no pâncreas, que você aumenta o nível do seu açúcar para você não desmaiar, você não apagar por uma hipoglicemia. Então, os vasos sanguíneos, os capilares, esses vasos fininhos, assim, mais ou menos do tamanho de um fio de cabelo, eles produzem hormônios. O fígado produz muito hormônio. O cérebro produz muito hormônio. Mas aí, já que a gente está falando de hormônios, aí vem o órgão que produz talvez a maior quantidade de hormônios. E esse órgão é o órgão que está sofrendo mais com a sociedade moderna, que é o intestino. O intestino, ele produz uma grande variedade de hormônios. E principalmente o intestino, ele produz hormônios que ele exporta para o cérebro. Um hormônio que trabalha de um jeito no intestino, ele trabalha, às vezes, fazendo outra coisa totalmente no cérebro, diferente no cérebro. Exemplo, tem um hormônio produzido pelo intestino que ele coloca uma substância, várias substâncias para digerir a gordura que serão liberadas pela vesícula biliar.
que é a vesícula biliar armazena a bile, e ela vai soltar a bile no momento que ela foi estimulada por esse hormônio, se chama colecistocinina. Mas esse hormônio, ele no cérebro, ele é fundamental para o aprendizado, ele é fundamental para a memória, ele é fundamental para o comportamento. E vocês aí entendem porque eu sempre fui contra cirurgias desnecessárias no intestino para tratar a obesidade. Por quê? Quando você mexe no intestino, você vai mexer com hormônios que no intestino fazem uma coisa e no cérebro fazem outra totalmente diferente. Mas ao contrário do que eu fui conversando com vocês por enquanto, esses hormônios a gente não tem conhecimento, a gente também não tem nem ideia do que exatamente eles fazem no cérebro e como eles atuam no cérebro. Por isso, à medida que as pessoas vão fazendo mais cirurgias, chamadas cirurgias bariátricas, mais elas vão alterando as suas personalidades. Um exemplo muito típico agora, vocês vão ouvir falar muito, inclusive é meu último apelido, graças a Deus me botaram nesse apelido, que é Dr. Ocitocina. Ocitocina, vocês vão aprender, é um hormônio importantíssimo, que a gente agora que está começando a conhecer mais sobre ele. Mas na faculdade de medicina, no Brasil, você não estuda ocitocina. Você não estuda ocitocina nas faculdades brasileiras. Agora, a ocitocina não é só um hormônio para a produção de leite, não é um hormônio só produzido pelo cérebro, ele é produzido pelo útero, ele é produzido até pela próstata do homem e vários outros lugares do organismo. E a ocitocina não é um hormônio só para leite e trabalho do parto. A ocitocina é um hormônio que provoca comportamentos como a lealdade, como a empatia, como a honestidade, como a ética, como a amorosidade. E principalmente é um hormônio que diminui muito os níveis de ansiedade, a ocitocina. Então, as pessoas quando vão a um endocrinologista, eles vão escolher um médico que teoricamente gosta do que faz, gosta de estudar, e o endocrinologista ele deve gostar de comportamento humano, porque a principal glândula, sem dúvida, é o cérebro. Por exemplo, se você encontra uma pessoa que ela não demonstra no seu dia a dia que ela se ama, ou que ela se curte, que ela se respeita, que ela se valoriza, que ela procura priorizar valores muito importantes na sua vida, a primeira questão que a gente tem que pensar são os níveis de ocitocina, não tem jeito. Agora, a gente tem que pensar também nos níveis de ocitocina no cérebro, ou de serotonina no cérebro, os níveis de dopamina, de norepinefrina e endorfina, que são os 5 principais hormônios que fazem o indivíduo ter a sensação, a percepção de que ele é feliz e que ele veio aqui para esse planeta, para esse planetinha, para fazer alguma coisa de muito importante. Ou seja, ele é feliz, mas não é porque ele tenha poder, ele é feliz porque ele está respirando e está vivo. Porque as pessoas que têm esses 5 hormônios equilibrados, ele tem a sensação de felicidade pelo simples fato de estar vivo e estar tendo a oportunidade de tornar esse planeta aqui um lugar muito melhor, mas muito melhor para viver. Agora, para você entender por que as pessoas, hoje em dia, elas estão tanto no foco, na reclamação, no mimimi, na desculpa, na justificativa, na culpabilidade sempre daquilo que não depende delas, porque esses níveis, eles estão desregulados. É só você perceber a cultura que não estimula
não estimula a fraternidade, não estimula a compaixão, não estimula a solidariedade, não estimula a honestidade, não estimula a empatia e, principalmente, não estimula a confiança. A confiança é um fator fundamental para gerar ocitocina. A confiança. E você percebe que as pessoas estão aprendendo cada vez mais a desconfiarem e projetarem essas desconfianças em todo mundo. Por isso que cada vez está mais difícil você, como médico, você se comportar como médico. O médico, a princípio, ele deveria ser uma pessoa interessada em recuperar a saúde da pessoa que ele está diante dela. Quando eu digo saúde, é saúde física, saúde social, saúde espiritual, saúde financeira, saúde emocional, saúde laborativa, saúde existencial. E isso tudo depende dessas substâncias que são chamadas de hormônios. Eu, na entrevista que eu coloquei, eu acho que até de uma maneira muito didática, sem nenhuma falsa modéstia, sobre fadiga adrenal, eu expliquei que você, olhando para uma pessoa do sexo masculino, com determinada idade, por exemplo, entre 35 e 60 anos, e você observa que na linha do abdômen existe uma gordura muito inflamada na linha do abdômen, que existe uma quantidade enorme de barriga onde não deveria existir, você tem que pensar que não é chope, que não é pizza, que não é falta de exercício. Se a pessoa naquela idade ela apresenta aquela alteração inflamatória das glândulas de gordura, fígado inflamado, pressão alta, retenção bastante de líquido, fora a perda da composição corporal, de estrutura corporal, você tem que logo investigar e tratar 4 hormônios, que são o excesso de insulina. É óbvio que a insulina, são muitos anos falando isso, a resistência à insulina é que provoca as principais doenças inflamatórias, isso não tem dúvida. É há muito tempo falando que ninguém suporta estresse crônico. Experimenta um transporte público aqui no Rio de Janeiro. Experimenta você acordar cedo e chegar tarde em casa e se alimentar mal e ainda pegar um transporte público de péssima qualidade, sem nenhuma sensação de segurança. Aí vai chegar em casa, não tem nenhuma notícia boa. Experimenta você há 20 anos observar que as suas contas são muito maiores do que o seu orçamento. E ainda tem programa lá que ensina você a economizar e investir com salário mínimo. Pô, experimenta isso para você ver se você vai ter cortisol nas suas suprarrenais. Não vai ter cortisol nas suas suprarrenais há muito tempo. E experimenta ver, morar num país que há 20 anos a gente fala isso, e há 20 anos o sistema de saúde diz que isso não existe. E aí você vê uma explosão de farmácias e todo mundo tratando as mesmas doenças. Todo mundo tratando resistência à insulina e doenças inflamatórias. Aí você corrige a testosterona, a pessoa desinflama. Você corrige a insulina, a pessoa desinflama. Você corrigiu esses dois, melhora a leptina, melhora a alimentação. E aí você faz com que aquela pessoa ela desinflame, ela recupere o que ela vinha perdido. Mas para você fazer isso, você vai ter que educar. Educar é você informar, é você conscientizar, é você repetir, é você ensinar que mudar hábitos é muito simples. Desde que você queira mudar o hábito, é muito simples. Agora, se você se deixa massacrar
pela máquina de poder que começa a dizer que mudar de hábito é muito difícil, que emagrecer é muito difícil, que a culpa é sempre do outro, que você é eternamente uma vítima, aí fica difícil qualquer coisa. Principalmente quando você vai num médico e o médico procura explicar exatamente qual é a causa dos seus problemas, mas você não tem nem a curiosidade de prestar atenção, ou você não tem nem a curiosidade de chegar em casa e conferir aquilo que ele orientou, aquilo que ele explicou, aquilo que até ele lhe pediu. Como, por exemplo, para você aprender com os nossos vídeos e você compartilhar os nossos vídeos. Quando você se torna uma pessoa digno de sua própria confiança, quando você se torna uma pessoa que respeita os seus próprios valores, quando você se torna uma pessoa que acredita em você e respeita aquilo que você acredita, se ocupando mais com você do que com o outro, você aumenta seus níveis de ocitocina. Quando você identifica quais são as suas prioridades, quais são os seus valores, e você respeita os seus valores, você aumenta a serotonina, você aumenta a dopamina, você aumenta endorfina e noradrenalina. Quando você aumenta esses neurotransmissores, por uma mudança de estilo de vida, por uma mudança de comportamento, quando você faz isso, você se torna uma pessoa proativa, você vai aumentar mais ainda um hormônio chamado acetilcolina. Mas tudo tem o primeiro passo. E o primeiro passo, normalmente, ele é destruído pela nossa mídia, que diz para você que você é uma vítima, que você é um pobre coitado, que você não tem jeito, que você é uma pessoa muito boa, mas que todo mundo é muito ruim à sua volta, que o remédio lhe fez mal, a tireoide está ruim, que a dieta não funcionou quando você não fez nem uma semana, que o remédio não deu certo quando você nem comprou. Hoje, infelizmente, a gente observa umas dificuldades absurdas. As pessoas não ouvem, as pessoas não prestam atenção, as pessoas não acreditam. E as pessoas, como os políticos que elas tanto reclamam, as pessoas mentem muito para si mesmas. E principalmente em relação a fazer os tratamentos de desinflamar. É muito difícil a pessoa manter o que foi combinado nos feriadões, mas tem feriadões 3 vezes por semana para distrair a população. Cada mês tem 2 feriadões. O país praticamente ele vive empurrando com a barriga graças aos feriadões. E notícia ruim que sempre está distraindo a atenção daquelas pessoas que não estão percebendo o quanto elas estão sendo lesadas. Mas à medida que se sentem vítimas e não reagem, não compartilham o vídeo, não aprendem que desinflamar o Brasil, começa pela gente. Essa história que saúde é um direito de todos e um dever do Estado já começa errada. A primeira pergunta é o seguinte: se é direito de todos e um dever do Estado, de onde vai vir o dinheiro para cobrir todas as pessoas que adoecem porque não tem a mínima informação sobre saúde? Da onde vai vir o dinheiro? E se as pessoas estão doentes, como é que as pessoas vão gerar recursos financeiros para promover uma saúde de qualidade? Se quem domina porque não existe um sistema de educação para que formem pessoas conscientes e pessoas participativas, a pessoa vai ficar repetindo que falta educação, mas sem contribuir com a sua parte. A coisa vai se manter sempre assim. Então, pessoal, nesse bate-papo aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: hormônio é o que faz a conexão
das informações que a gente tem na nossa vida. Os hormônios, eles fazem conexões da nossa energia, das nossas frequências, das nossas vibrações, das nossas ondas de memórias e aprendizados. Porque o universo é uma única coisa e ele é formado da mesma substância. Energia, informação e sabedoria, conhecimento, inteligência de infinitas possibilidades. Então eu peço para vocês abrirem espaço, abrirem grandes espaços na mente de vocês para aprender a aprender tudo que o Desinflama Brasil vai trazer para vocês nos capítulos do Lava Jato do DNA. Essa aqui é só a primeira apresentação, é só o primeiro bate-papo sobre hormônios. Mas nós vamos ter um bate-papo por dia até vocês entenderem o que é o Desinflama Brasil. Beijos com muita ocitocina para todos vocês. Muito obrigado.